Olá, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho uma live muito especial. Todos sabem que o mês de junho eu fiz sobre o tema... Oi, Ideia, você já tá aqui, que legal! Sobre o tema, já vou te chamar. Sobre o tema da mielomeningocele, que é um tema muito afetivo para mim, porque eu tenho a minha filha mais velha com mielomeningocele e desde que ela nasceu eu sempre estive engajada nos temas relacionados à mielomeningocele. Então eu desejo que todos sejam muito bem-vindos. Ah, que alegria ver todos vocês aqui, a Fabiana, a Priscila, todas vocês e todos vocês, né? Sejam muito bem-vindos. Agora, a Andréia, Déias, você tem que mandar o pedido para eu poder, para a gente conversar e falar um pouquinho sobre mielomeningocele. Estou fechando o tema, ai, da mielo, com chave de ouro. Que emoção, que alegria. Olha, você não faz ideia do que está representando hoje encerrar o tema da mielo com você. Eu fico até emocionada, porque eu falo, puxa, que bacana. É um tema afetivo, com uma super fonoaudióloga, que tem uma experiência de ACD, experiência... Quando eu vi seu mini currículo, eu falei para a Andréia assim, pessoal, Andréia, manda seu mini currículo, porque são páginas, né? A hora que eu vi o mini currículo dela, eu falei, gente, como ela é muito especialista, muito competente. E sem contar que eu conheço a Andréia de vários cursos que eu fiz que ela promove. Ela é uma pessoa muito dedicada. Ela sempre esteve engajada também com o tema da mielo, desde a época da CD. E mais especial ainda de ser uma fonoaudióloga, conversando com outra fonoaudióloga. Então, Andréia, seja muito bem-vinda mesmo. Que carinho e que alegria. Querida, eu não tenho palavras para agradecer o seu convite. E é uma oportunidade de troca, né? Você, como mãe e fonoaudióloga competentíssima, que a gente é a colega, amiga de muitos congressos, de cursos, enfim. Então, é uma grande honra estar aqui com você, compartilhando desse tema, que é um tema apaixonante, com muitos desafios, e então é muito gostoso. Eu agradeço muito o convite, querida. Ai, André, eu fiquei tão feliz. E eu tenho certeza, né, que a mielo é um tema complexo, né? É um tema multifatorial, que depende de muitos profissionais, depende de muitos entraves que tem no desenvolvimento da criança com mielo, mas eu tenho certeza que essa noite, é só uma horinha que eu tenho certeza que vai fazer assim, ó, do teu lado. Vai ser tão maravilhoso, porque assim, a Andréia, além de ser muito especializada, ela ter todo esse currículo maravilhoso, ela é uma pessoa que tem um olhar tão carinhoso. Eu já tive a oportunidade de vê-la na CD, eu já tive a oportunidade de vê-la atendendo e dando aula, e ela tem um olhar muito especial para o paciente. Eu vejo que esse respeito, né? E isso é tão importante num profissional, né? A gente ter respeito pelo paciente que está ali na nossa frente, né? E eu tenho certeza que as pessoas vão colher hoje tantas informações. A gente tem vários grupos de mães muito fortes dentro da mielo, né? Tem o Mielando, eu luto por uma criança com mielo, tem o pessoal do Pequeno Príncipe, e eu recebi muitos directs hoje de mães super interessadas, engajadas em conhecer a Andréia, em saber o que tem que fazer na fonoaudiologia. Eu falei, é surpresa, tudo a Andréia que vai falar. Então, para apresentar a Andréia, eu vou falar o currículo dela para vocês verem que tudo que eu estou falando é verdade. A Andréia Mi, ela é formada pela PUC São Paulo, ela é mestre em fonoaudiologia pela PUC São Paulo, especialista em disfagia e motricidade orofacial pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia,
instrutora do método Therapy Taping, especializada no conceito neuroevolutivo Bobat e Baby Curse. Esse é só um pedacinho do currículo dela, mas o que ela tem de melhor é o ser humano que tem dentro dela. E vocês hoje vão ter a oportunidade de ouvir um pouquinho o que ela está falando. Olha, tem tanta gente aqui que eu nem vou falar nome de todo mundo, porque é muita gente amiga. Então, o tema de hoje é a mielomeningocele e a fonoaudiologia. Então, nós poderíamos começar, né, Andréia, falando um pouquinho, assim, dentro da fonoaudiologia, para você, o que é a mielomeningocele, como é que a gente, como fonoaudiólogo, vê. Depois a gente fala do bebê, um pouquinho da criança maior, né? Sim, sim, claro, querida. Bom, a mielomeningocele, né? De vez em quando vocês vão ver um gatinho aí atrás, ó. Que lindo! Como ele chama? Tem a Ritalina e o Mano Brown. O Mano Brown. O meu sobrinho tem um gato parecido com o seu, chama Sirius. Sirius Black. É imponente, imponente. É. Bom, a mielomeningocele, né? Eu não sei, eu acho que eu vou começar a falar um pouquinho da minha trajetória, né? Como que eu Isso. trabalhei 14 anos na ACD e na ACD foi a primeira vez que eu tive contato com pacientes com mielomeningocele, né? E a princípio, por ser uma deficiência física, né, com mais, o que é mais proeminente a deficiência física, em geral, essas crianças elas iam mais para a terapia ocupacional e para a fisioterapia. Mas os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, muitas vezes vinham para a gente falar, olha, essa criança está com uma dificuldade de alimentação, ou a questão da fala, com questões, e aí a gente começou a participar da avaliação da entrada dessa criança na ACD, né? Então foi aí que começou o meu contato maior com com essas crianças com a mielomeningocele. Bom, eu acho que daí eu vou para questões em relação ao nascimento para a gente pensar numa linha de raciocínio, né? E de poder pensar em que desafios que existe, né, nesse percurso desde o nascimento. Sim. Bom, se a gente for pensar antes até do nascimento, que é a questão do desenvolvimento, né, do fetal, enfim, a gente sabe que uma série de movimentos que a criança faz dentro da barriga da mãe são super importantes para a questão de estímulos sensoriais, para a questão de percepção e de resposta motora que a criança já tem intraútero, né? Sim. E essa criança com mielomeningocele, por conta da malformação, ela já tem uma movimentação, né? Muitas vezes, dependendo aí da questão da lesão, de movimentos das pernas, por exemplo, né? E isso acaba, e a gente tem uma relação muito íntima dos receptores que a gente tem de mão, pé e boca. Sim. Então já começa a intraútero Que algumas lindo. alterações aí na questão desses estímulos nesses receptores, né? E aí a criança nasce, né? Muitas vezes, ou né, nem estou falando das crianças que fazem a cirurgia intraútero, né? Mas a gente sabe que isso não é a grande maioria dos pacientes, mas então, muitas vezes tem que fazer a correção cirúrgica, colocar válvulas de derivação e
às vezes a mãe fica, por conta de todo o estresse que ela teve durante a gestação ou no momento do parto, nesses momentos angustiantes, cirúrgicos, né? Então, às vezes fica já é difícil a amamentação, sem problema Sim, nenhum, né? Com sim. parto, sem intercorrência, o bebê Nossa, nascendo típico, já a amamentação já é um grande desafio. Tem sim. muitas mulheres que, num primeiro momento, já vai sem dificuldade, mas a grande maioria tem dificuldade na amamentação, né? Ainda pensando, né, numa mãe que vai pensar em cuidado de machucar o bebê e sabe que tem uma Andréia. cirurgia. Você sabe que isso que você está falando é tão lindo, porque você falou de uma coisa tão legal que os estudos têm mostrado muito, é essa coisa dos sensoriais, do sentido, né? Que a gente vai chegar lá na frente na questão da comida, mas você vê o que você falou que é tão importante que começa intraútero. E já existem os estudos da interocepção, que é exatamente esse sentido. Desde a fecundação, da gestação, o que que passa tudo isso, né? E eu vou dizer que ainda tem mães que ficam sabendo da mielo na hora do parto, que muitas vezes nem é diagnosticado, quer dizer, é mais um trauma, né? Uhum. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso e pensar sobre isso, que eu acho que existe um. Toda mãe, né, tem uma preocupação que assim, ai, a culpa é da mãe e tudo mais, que não, né? Tem alterações sensoriais que estão acontecendo aí e que não é o problema de, dessa questão da introdução, que eu vou falar depois, daqui a pouco, né? Sim. Então, eu acho que é importante a gente pensar em relação a isso. E, então, tem essa questão da amamentação, num primeiro momento, que é importante, às vezes, o fonoaudiólogo para orientar essa posição, essa organização dessa relação aí nesse primeiro momento de amamentação. E existe um estudo, né, de acho que 2018, do pessoal da Unifesp, dizendo de alterações auditivas, né, que crianças muitas vezes com mielomeningocele ou Arnold-Chiari do tipo 2, que apresentam maior, que fizeram um estudo com 80 crianças, né, e essas crianças apresentaram deficiência, alteração auditiva central, né? Então é Legal. importante também checar essas questões, né? Porque às vezes o olhar está tão voltado para a questão De motora, sobrevivência, né? cirurgial, das cirúrgicas, enfim, neurológicas, que acabam às vezes esquecendo ou não dando importância para essa questão auditiva, que depois pode ter um impacto na questão do desenvolvimento da linguagem, na questão da alfabetização. Então, acho que a princípio, os primeiros desafios aí, né, e o olhar do fonoaudiólogo voltado nesse primeiro momento, eu acho que tem questões de sobrevida ali muito importante, mas essa questão da amamentação e a questão auditiva são coisas importantíssimas aí de Eu ser te olhado falo, pelo é tão fonoaudiólogo. lindo isso que você fala, esse alerta, né? Para todos os médicos, tem médicos, eu tô vendo aqui, tem várias médicas amigas aqui, e eu falo porque a Isabela, por exemplo, ela nasceu, 2 horas depois ela fez a correção da coluna e colocou a válvula, e ela ficou no hospital por 32 dias. Ela ficou no comecinho sendo alimentada pela sondinha, para no Aham. sétimo, oitavo dia que ela veio para o seio materno. Então é fundamental isso que você falou, né, Deia? Porque muitas vezes, a Isabela hoje tem 24 anos, mas naquela época nem tinha. Quem cuidou dessa parte de amamentação, naquela época era enfermagem. Aham. Hoje, graças a Deus, já existe equipe de fono na maternidade, na UTI, né? Então, eu acho que assim, foi um grande ganho, não só para nós fonoaudiólogas, mas para essas famílias, né? Que olha quanta coisa você pontuou. Sim, eu acho que, e na verdade,
Muitas vezes as pessoas acabam optando pela questão de oferta da mamadeira e pela dificuldade, por ser mais fácil, mas isso também acaba gerando, além dos problemas motores, um impacto na questão do crescimento, desenvolvimento dos órgãos fonoarticulatórios, né? Então, a importância da amamentação no seio da mãe é super importante para o desenvolvimento das estruturas que depois a gente vai solicitar para a questão da alimentação, da introdução alimentar, né? E também na produção da fala, porque a gente está ali com o mesmo sistema sendo usado para duas coisas distintas, né? E é legal você falar isso porque muitas vezes, né, Déia, eu vejo que quando existe uma patologia, né, uma doença, é natural o bebê chorar, é natural o bebê vomitar, é natural tudo isso que acontece, mas quando você tem uma patologia, ainda mais como a mielo, que é multifatorial, ai meu Deus, ele não tá falando porque é mielo, ele não tá o quê? Porque é mielo. De repente, ele precisa desse tempo, dessa estimulação, né? Aham, aham. Sim, sim, com certeza. E eu acho que isso é extremamente importante, né? Eu estava vendo a live, né, da fisioterapeuta, como que é o nome dela mesmo? Daniela Garbellini. A Daniela. E a Daniela falou uma coisa muito importante, né? Tipo, o gato mia, o cachorro late e o bebê chora, né? Isso! E eu acho que é importante a gente pensar, né, nisso, que o bebê vai chorar, mas a mãe, ela tem esse ouvido, né, atento a como é esse choro, né? Porque a gente sabe que tem o choro da fome, o choro de que quer mãe, quer um colinho, o choro de dor, né? Ele é distinto. E Sim. muitas vezes a família, e por conta de toda essa questão de um primeiro momento, acaba esquecendo de ter essa leitura do porquê que essa criança está chorando, né? É a diferenciação desse choro. Então, é importante ter esse olhar atento que, apesar de ser um choro, esse choro tem características diferentes, né? Para a gente poder já começar a fazer a leitura dessa criança, começar a colocar sentido que depois vai ter na questão da linguagem para essa criança, né? A gente começar a interpretar essa criança. Isso é tão legal, porque enquanto está no hospital, as mães têm assessoria do médico, da enfermagem, e a gente sabe, tenha mielomeningocele ou não tenha, a hora que você chega em casa com o bebê, é tudo um desafio, né? Meu Deus, esse choro, é a fralda, é fome, é dor, o que que é isso, né? Ou acontece muitas vezes, a coitada da mãe tá lá, ficou o dia inteiro com o bebê, pôs ele no berço, a hora que ela vai sentar para comer, para tomar um banho, o bebê chora. Odeia. E aí, por exemplo, quando que lá na CD era mais comum chegar os bebês? Em que época para a fonoaudiologia avaliar? Como você falou que começou a fazer parte desse grupo, né? Da físio, da TO. É que muitas vezes a fono participava da avaliação global, que era a entrada do bebê. Então, eu tinha crianças que chegavam com meses, bem precocemente, 2 meses, um mês, né? Então, chegava bem bebê na ACD. Então, essa criança passava por uma avaliação com vários profissionais, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta aquático, psicólogo, enfim, o médico. Então, a gente fazia juntos uma avaliação e, em geral, essa criança ia, no primeiro momento, para fisioterapia. Eu acho que a questão do cuidado, de não sobrecarregar, não estressar tanto a criança quanto a família, né? Nesse primeiro momento, que é um momento de muitas informações,
né? Então, ia a primeiro momento para fisioterapia, às vezes para psicologia, se necessário, e aos poucos ia entrando as outras terapias. Em Ah, geral, ali já era dado algumas orientações e a gente ia acompanhando e monitorando essas crianças por meio de discussões clínicas. Então, todo mês ou toda semana passava um número X de crianças nessa discussão clínica que para a gente ir monitorando essa criança. Então, a gente já ia falando para o fisioterapeuta, fique atento em relação a isso, pergunta isso, que né? legal. Quando a criança começava na fase do estranhamento, por volta dos 8 meses, né? E com a questão da permanência do objeto, quando ela começava a querer imitar mais, aí, em geral, nós colocávamos as crianças num grupo de estimulação precoce, né? Eu acho que essa visão da importância da família, da importância de ter um ambiente rico para o desenvolvimento da linguagem, para trabalhar questões de alimentação, é super importante, né? Que muitas vezes Sim, não precisa, num primeiro momento, da intervenção do fonoaudiólogo, quer dizer, né? Assim, sim. dependendo, cada caso é um caso. Mas aí nós participávamos desse grupo de estimulação precoce, né? E que mais ou menos nessa época, né, um pouquinho antes, já começa a questão da introdução alimentar. Então, a gente ia Sim, rastreando e monitorando as questões e dificuldades, caso a criança tinha, em relação às questões alimentares. E aí, se a gente for pensar, né, na criança com mielomeningocele, dependendo do nível da lesão, a gente sabe que existe algumas alterações de sustentação do controle de tronco, de anteriorização e de posicionamento, e que isso vai acabar gerando um impacto na questão do posicionamento dos órgãos fonoarticulatório, ah, né? lindo. Da questão de percepção dessa boca, na questão do desenvolvimento mesmo, né? Então, Isso. Isso que você às falou é vezes a tão... posição da cabeça mais anteriorizada, e aí isso tem um posicionamento. Ele acho que Tô você mudou aqui, isso, a câmera. mudou a Tô câmera. aqui, é. A questão do posicionamento da língua, e isso vai acabar gerando, né, uma hipotonia e acaba muitas vezes gerando uma dificuldade na hora da introdução alimentar. Então, Verdade. às vezes a gente via a criança, né, com a cabeça assim, com a posição e a língua, claro que daí você não consegue manter a língua na posição correta, a língua mais anteriorizada, e aí, quando ia introduzir os alimentos, por conta dessa inabilidade ainda dos órgãos fonoarticulatórios, acabava potencializando a questão da aceitação de alimentos, às vezes com pedacinhos maiores ou texturas diferentes, Nossa, consistências diferentes. que lindo. E, como eu disse anteriormente, né, a questão dos estímulos dos receptores de pé e mão acabavam, às vezes, sendo potencializados aí nessa questão da introdução alimentar. Que daí Verdade. começavam as dificuldades, os desafios dos pais em introduzir consistências e texturas diferentes, né? Isso que você falou é E tão verdadeiro, porque as crianças com mielo geralmente põem válvula, né? Hoje, com a cirurgia intraútero, nem tanto. Eu acho que o maior ganho da cirurgia intraútero é essa, é a não colocação da válvula. Mas se você pensar na maioria das crianças que não têm acesso à cirurgia intraútero, porque é uma cirurgia que não é para todos, né? é, Não só em questão financeira, mas também em questão de condições para se realizar. E a válvula, normalmente a cabeça fica viradinha. E isso que você está falando dos órgãos fonoarticulatórios é perfeito, porque se eu tenho uma simetria, eu vou ter uma preferência para mastigar, para lateralizar. É tão lindo. E às vezes, a hora que o pai e a mãe começam com a introdução,
que tem aquela coisa da própria dificuldade da criança, já associa com a mielo. Ah, não, não gostou, não quis. E é nesse momento que a fono maravilhosa, que nem Andréia Mi, faz a E diferença, aí? não é? É verdade. Porque imagina, você passar tudo isso para os pais, porque eu tô pensando como mãe também agora, né? A gente, quando é mãe de uma criança com mielo, a gente não consegue fazer essa relação, né? De que a boca, essa postura, a língua, a gente realmente precisa, Déia, de um profissional assim como você, com um fisioterapeuta, com um TO, que oriente essa mãe, né? Porque ela Aham, não tem essa formação, ela realmente não sabe que se a criança ficar assim, vai dificultar ainda mais para ela deglutir, né? aham. E, e eu acho que outra coisa que acaba acontecendo, né, nesse desenvolvimento, às vezes por conta do medo do choro, às vezes a É. criança fica muito tempo com chupeta na boca e, Ah, isso é né, legal e de falar. aí que assim, não, eu não sou tão radical em relação à chupeta, mas, na verdade, o grande problema é a quantidade de tempo que essa criança fica com utensílio na boca, né? Então, às vezes, vai na fisioterapia, aí tá chorando, coloca a chupeta, e aí já fica com a chupeta o tempo todo, e isso acaba tanto tendo impacto na questão do desenvolvimento dos órgãos fonoarticulatórios, como também na questão do desenvolvimento da linguagem, né? Porque como que eu vou falar com uma chupeta, com né, uma coisa na minha boca. Então, isso acaba tendo um impacto aí na questão do desenvolvimento da linguagem também. Odeia. Você sabe o que você está falando? Eu estou pensando, porque às vezes a mãe vê o bebezinho e fala: ah, ele está chorando, deixa eu pôr a chupeta. Ah, ele precisa sugar, mas de repente a gente está falando de uma criança de 1 ano e meio, né? Uma criança de 2 anos, que é aquilo que você falou lá atrás, que é tão lindo, né? Que essa criança, por não ter a possibilidade de trazer o pezinho até a boca, a mãozinha até a boca, ela também não precisa muitas vezes da chupeta. Ela precisa daquilo que você falou, desenvolver os órgãos fonoarticulatórios usando, conhecendo, né? Experimentando, né? É, E eu acho que daí é interessante essa ideia desse grupo, né? Do modelo desse grupo, ou, né? Eu acho que nós temos experiências diferentes, né? Agora até não estou mais nesse serviço, no serviço da ACD, então é outra experiência. E muitas vezes você não consegue ter essa dinâmica de atendimento no mesmo momento com a físio, com a TO e né, com o grupo de estimulação precoce que nós tínhamos lá. Mas era super interessante essa dinâmica, porque dentro das brincadeiras e de atividades do dia a dia, como alimentar, como brincar com a criança, a gente acabava dando orientações ou modelos interessantes que poderiam ser usados pela família no dia a dia. Né? sim. Então, assim, olha, eu acho que já dá para a gente introduzir o canudo. Então, já fazer o estímulo do canudo para mudar o utensílio da oferta do líquido, né? Então, para a gente trabalhar e potencializar a questão dos órgãos fonoarticulatórios aí para da criança, né? Odeia. Tem um comentário da Amanda aqui que eu achei bem legal. Ela coloca assim, ó, no hospital que trabalho é SUS e operam muitos mielos. Então, na alta, ela é fono, né? Eu dou uma orientação global até a introdução alimentar, já prevendo uma possibilidade de não encontrar orientações e atendimento na pós-alta, Sim, principalmente sendo SUS, né? sim. Eu acho que hoje a gente aumentou muito o trabalho do fonoaudiólogo, né, na atenção básica de saúde, porém, ainda a demanda é muito maior. Né? Então, É, geralmente, esses serviços acabam tendo fila de espera e não consegue oferecer, né,
dar conta dar conta da demanda, né, de pacientes. Eu acho que nesse momento da questão da introdução alimentar, né, se tá ok, perfeito. Agora, se começa a ter dificuldades, né, de aceitação, a gente sabendo que é normal a criança rejeitar porque é tudo novo, né? São algumas crianças que quando você vai introduzir, né, um alimento diferente, ela logo já aceita de cara. Mas muitas crianças é um novo, ela estava acostumada com um único tipo de alimento, que era o leite, né? E aí começa sabores diferentes, texturas diferentes. Então, é uma descoberta, é um mundo novo. E aí acaba, às vezes, tendo algumas dificuldades, aceitando melhor um tipo de alimento, o outro não. Mas o que é importante nesse momento dessa introdução alimentar é os pais terem, insistirem, né? Sim. Não é problema da comidinha que você fez. É, Lembrando que é extremamente importante a questão de ser o mais natural possível. Evitar industrializados. Ai, nossa, é 100%, é orgânico, é da papinha da Nestlé orgânico. Não, né? sim, Melhor ainda a questão do alimento que você prepara. Porque, sim. além de tudo, tem o seu afeto, tem outras questões que estão envolvidas ali, que são extremamente importantes para essa questão da introdução alimentar, né? Isso que você falou é tão importante, né, Déia? Porque, além disso, podem existir algumas outras patologias, como é comum também a criança com mielo ter refluxo, né? Pela Sim, própria questão sim. da postura, do tronco, né? E aí esse vômito, não necessariamente é porque não gostou da comida, porque muitas vezes as mães, como você falou, do medo, né? Que a mãe tem muito medo. Vai um pedacinho maior, vomitou porque o pedaço foi maior. Mas como você bem disse, essa criança precisa desenvolver essa musculatura. Ela precisa aprender a usar a língua, macerar, mastigar. E muitas vezes isso não foi tão bem desenvolvido, ela põe para fora, né? Sim, sim. E a questão, né, por exemplo, se a gente for pensar na mastigação de um bebê típico, os movimentos que ela faz no corpo vai ajudar nessa questão de lateralização do alimento, né, de mastigação. E às vezes a criança, por conta da dificuldade motora, às vezes é difícil fazer essas transferências, essas rotações, que são Sim. importantes e têm um impacto bastante grande na questão da mastigação. Então, a minha orientação é, se de repente começou a introdução alimentar, né, e tá difícil essa questão da introdução, é importante um olhar do fonoaudiólogo para ver se, ok, essa recusa, essa seletividade aí da criança é normal nesse momento, ainda é esperada, ou não, precisa de uma intervenção que às vezes essa dificuldade da criança em querer aceitar alimentos novos é porque ela não tem condições ainda, não está. Apesar de ser o momento da introdução alimentar, os órgãos fonoarticulatórios dela não estão maduros para aceitar aquele tipo de alimento. Então, talvez precise de uma intervenção nesse sentido para ajudar a questão do desenvolvimento dos órgãos fonoarticulatórios. Acho E que como é importante, né, Deia, os pediatras e os médicos que estão agora te ouvindo e que vão depois assistir isso, eles ouvirem o que você está dizendo, porque muitas vezes o bebê teve a alta, ele vai para casa, ele acaba indo no neurologista, no ortopedista, é, e o pediatra se preocupa com aquilo que você falou no começo, né? O foco é a sobrevivência, o foco é o desenvolvimento. Só que muitas vezes esse detalhe que parece pequeno, de dificuldade da introdução alimentar, da mastigação dos ófãs, ele não é valorizado. E aí essa criança chega no consultório pra gente com 2 anos, 2 anos e meio, comendo aquela papinha liquidificada, e aí tudo é por conta da mielo. Não, não é por causa da mielo, é porque ela não recebeu orientação na época adequada, né? eu acho que outra coisa que eu acho que é importante, né?
os médicos e a equipe, os profissionais que estão em volta e os pais, enfim, ficarem atentos à questão de fala, de desenvolvimento da linguagem, né? Porque Sim, se a gente, né, por conta, principalmente nas crianças que têm hidrocefalia e que às vezes acabam trocando a válvula e tudo mais, elas muitas vezes elas não apresentam uma alteração, um problema de fala, né? Então a criança uhum, fala e tudo mais, porém existe uma alteração de linguagem, né? No sentido que alteração de linguagem? Da pragmática, né? Do sentido da língua, do contexto da linguagem, né? Então às vezes a criança fala e é uma fala vazia, né? E nesse primeiro momento, quando a criança é pequenininha, muitas vezes os pais acham graça e incentivam isso, né? Então é aquela criança que fica falando, reproduzindo propagandas da televisão, é aquela criança YouTube. que fica cantando músicas e que, né, tem uma fala que acaba sendo incentivada, mas que dentro do contexto ela não tem sentido. E aí Sim, vai no médico, a mãe, o médico às vezes vê a criança em um pequeno momento e vê a criança falando, não encaminha para um fonoaudiólogo. E aí, às uhum, vezes, quando vai encaminhar e quando vai ter esse olhar mais atento, a criança já está com uma alteração de linguagem muito maior, né? Com um gap maior aí do desenvolvimento da linguagem. sim. E acaba tendo impacto na questão da alfabetização, na questão de outros contextos aí. Então, acho que é uma questão bem importante para ser olhada, né? Assim, Você vê que é toda uma sequência, né, Déia? Você falou do bebê, do nascimento da amamentação, da descoberta dos órgãos fonoarticulatórios e essa sequência da criança maior no momento de começar a falar. E é aham, isso, porque muitas vezes essa criança, como você está dizendo, o impacto maior da comunicação social, da comunicação com a família, da alfabetização, é com a criança maior. Mas de repente tudo isso começou lá atrás, né? aham, aham. Tem uma colocação aqui que eu acho pertinente, só antes da gente começar a falar um pouquinho da fala, é da ela é do Biel de Rodas. Ela falou assim, Alessandra, Biel vomitava muito, se afogava muito e nenhum médico nunca introduziu o fono. Diziam que ele não precisava. Aí, quando ele gravou webséries, acho que é isso, e colocamos na fono para ajudar a fala dele, melhorou muito em tudo. Olha que legal, Que né? legal, que legal. Aham. Eu acho que é isso, assim, né? Às vezes, muitas vezes, o olhar está muito para a questão motora da criança e esquece, e muitas vezes não tem esse olhar do todo, né? Do contexto geral, né? Então, a questão da comunicação, da linguagem e da alimentação é extremamente importante. E essas angústias familiares, né? É importante que, né, que o fisioterapeuta esteja atento, o terapeuta ocupacional, com um olhar atento para essas demandas familiares que são muito importantes, eu acredito. Ideia. E sem contar que, assim, né? Eu vou puxar a sardinha pro nosso lado agora, tá? Assim, a fonoaudiologia é tão linda que a gente lida com duas coisas tão importantes que é se alimentar e falar, se comunicar, né? Tipo, o Sim, bebê, qual pai que não se derrete, né? A hora que você tá lá, o bebezinho sorri pra gente. Isso já é uma comunicação. Mas se ele não tem uma sim, musculatura boa, esse sorrisinho, né? A hora que ele começa, como você falou, a babar, babar o balbucio. Então, assim, como a fonoaudiologia é importante. E eu tenho feito várias lives com profissionais de outras áreas e é tão importante esse momento de você, que tem tanta experiência, tanto na Mielo quanto em outras áreas, né, com esse currículo lindo, com a bandagem, né, com therapy tape. Então, assim, o quanto que a gente entende que a fonoaudiologia tem muito a contribuir
desde o bebezinho até, como você está dizendo agora, uma criança que começa com a fala e com a linguagem, com a comunicação. Porque Sim. isso também vai impactar no social, né? Aham, aham. E outra coisa que também é muito comum, né, a gente acabar encontrando, é, e que pode já ser trabalhado, estimulado e trabalhar a questão da atenção da criança, né? Isso. É, se a gente, né, for pensar que às vezes vai atender, você está num centro de reabilitação, está num momento de fisioterapia e que tem muitos estímulos enfim, né? E a gente sabe que já há um aumento da possibilidade de, de ter alteração da questão da atenção da criança. E a gente sabe que para falar, para desenvolver, para falar, não, para eu entender o contexto da linguagem, para eu ter uma sequência de começo, meio e fim, para eu ter para eu conseguir entender nuances do meu comunicador, né, da pessoa que tá se comunicando comigo, eu tenho que ter atenção. Né? Se você Sim. está falando e eu estou olhando para o lado, eu estou percebendo outros estímulos que estão à minha volta, eu vou perder esse contexto comunicativo, né? Eu vou perder a sua expressão facial, eu vou perder o que você quer, a entonação da sua voz, né? É, Então é importante a gente ficar com o olhar atento a essa questão da atenção da atenção da criança nesse desenvolvimento da linguagem no primeiro momento, que também às vezes acaba tendo um impacto bastante importante na questão da alfabetização e enfim, sim. né? Que é, assim, isso que você falou da atenção é tão importante para tudo, para a introdução alimentar. Por isso a queixa, né? Ah, só come na frente do tablet, só come na frente da televisão. Quer dizer, qual a conexão que essa criança tem com a comida? Aí começa a falar. E você falou uma coisa lá atrás que é tão legal, que você falou assim, ah, às vezes os pais acham bonito. E é verdade, às vezes a criança fala totatola, matarrão, pipota, vai trocando e a mãe não percebe. E ainda tem aquele bendito mantra que é assim, não, ele vai aprender, não, ele vai crescer, não, ele vai precisar da ajuda da fono, Aham, né? aham, Porque aham, essas questões de atenção mesmo, elas começam até ficar maiores e mais evidentes na hora que essa criança vai para a escola. Com 3, 4, 5 aninhos, que daí na hora que ele tem que fazer o desenho, ele não consegue, ele não presta. A professora manda pintar de azul, ele pintou de verde. E é aham, legal, né, daí a gente também falar que a questão, o que é assim, a fala é uma coisa, a linguagem é outra, né? sim, A gente precisa mostrar isso para os pais, porque outro dia uma mãe de criança com mielo me perguntou sobre as trocas fonêmicas. aham, P, B, T, D. E é o que eu falo para a gente não rotular, né? Que daí essa é a diferença do trabalho da fono. A gente atuar em cima do problema independente do nome. Se é uhum, mielo, se é paralisia cerebral. Porque eu posso ter uma criança que troca letra com mielo, com paralisia cerebral, e uma criança sem patologia nenhuma. E as três podem trocar, né? sim, sim. Sim, eu acho que a forma do tratamento é o mesmo, para Sim, independente a nós, enquanto profissionais, né? Eu acho que a gente tem que ficar atento, com um olhar atento, que existe a possibilidade. A gente está falando, né? Eu acho que é importante pontuar é que quando a gente fala mielomeningocele, é uma palavra que ela tem tantos tipos, tantas formas, tantas famílias, tantos indivíduos é, né, que têm a mielomeningocele e que a gente não pode, de forma nenhuma, apagar esse indivíduo, apagar essa família e apagar o contexto da doença, né? que Assim, lindo, então, assim, é claro que eu estou falando de possibilidades que podem acontecer, que mas lindo. isso não é uma regra. Então é importante que as pessoas fiquem atentas a isso, né? Então, É.
são, dentro da experiência desses anos de atendimento, são algumas das possibilidades, assim, né? E as Isso, combinações são muitas. sim, isso que você está falando é tão incrível que tem um comentário aqui, Casinha Brasilina. Eu sou dentista e quando atendo pacientes com refluxo, hipersensibilidade, imediatamente lembro de vocês, fonoaudiólogos, Ai, dessa imagina. área super valiosa. Ah, que legal, né? Aham. Porque É, super. Pode falar, desculpa. Porque isso que você está falando, existe, isso que você falou foi lindo. Eu fiquei assim, é um indivíduo, né? Além da pluralidade da Mielo, eu me recordo, Deia, eu gosto muito de contar isso, eu acho que eu contei isso em todas as lives e vou encerrar contando de novo, que quando eu fui para a ACD, a Isabela tinha 3 meses, né? E isso tem 24 anos. E eu me lembro que o pediatra daqui de Campinas dela falou assim: olha, os melhores centros para mielomeningocele é o Sara Kubitschek em Brasília e a CD em São Paulo. Brasília ficava longe para mim, inviável. Fui para São Paulo para CD. E aí eu me lembro que quando eu liguei para marcar, a pessoa falou: olha, você tem que vir na quarta-feira, que é a clínica de mielo. E eu cheguei na quarta-feira lá, né? Eu, meu marido, a Isabela pequenininha. E eu tinha o andar lá, cheguei, eu olhava, Déia, eu falava assim, como você falou, tinha criança que andava, tinha criança na cadeira de rodas, tinha criança com andador, com muleta, e eu olhava e falava pro meu marido assim, mas peraí, tudo isso é mielo? Como assim? Mas por que que um anda, o outro não anda? O outro Ah, come, o outro tá com sonda? Eu não entendia isso, né? Então, olha que legal isso que você falou, é perfeito. aham, é. Eu acho que isso é super importante a gente pensar nisso, pensar no individual, né, no paciente de forma individual e vendo como que a gente vai poder contribuir para que ela possa dar toda, todo, para que ela chegue no potencial dela, para ela consiga alcançar o que ela tem de potencial a ser alcançado. Eu acho que esse é o papel da equipe de reabilitação, né, da equipe de suporte para a família, é a gente poder potencializar o que cada um tem para dar, né? E É, eu acho que isso é importante. até porque, né, Déia, se a gente pensar, a gente está falando de uma criança que era bebê, agora já chegou na fase da alfabetização. São várias famílias, como você colocou, com várias histórias. Então, esse olhar que você falou individualizado é importante. Porque mesmo na ACD, ou qualquer clínica ou um instituto, existem aqui em Campinas, como em São Paulo, também clínicas particulares, como a nossa colega lá colocou, que ela trabalha no SUS. Então, o importante é essa integração, como a dentista, né, a doutora da Casinha Brasileira colocou. Eu acho que é isso, é saber o que o outro faz e que hora que entra a fono, em que momento Sim, que essa fono vai entrar. E esse olhar, né, das prioridades. Não, nesse momento a físio é mais importante. Nesse momento agora da alfabetização, talvez a fono vai ser mais importante com a pedagoga, com a psicopedagoga, né? sim, sim. Essa É, conversa. eu acho que é importante, assim, eu acho que a gente não pode sobrecarregar a família e o paciente e a gente pensar em prioridades. Qual é a prioridade no momento? E a gente conseguir trabalhar de forma harmônica para a gente conseguir as potencialidades, né? Pensando aí na questão do desenvolvimento, né? Dessa questão de seguindo um pouco nessa linha do desenvolvimento para a gente dar conta de falar tudo. Sim, é. Essa alteração da pragmática, né, desse entendimento de questões que são mais especializadas da linguagem, né? Não sei se talvez esse é o termo mais adequado. Deixa eu beber um pouquinho de água. Aham. Tá bem seco aqui em São Paulo, É. né? Então, assim, pensando nessa questão dessa questão mais elaborada da linguagem, né? Então, às vezes a criança, né,
a gente trabalhar com a introdução da questão da alfabetização, sempre colocando contexto de história, checando até para ver se não tem alterações de processamento auditivo da criança, né? Mais uma vez, a questão de checar e de prestar atenção na questão auditiva da criança, trabalhando com piadas, trabalhando com metáfora para a criança desenvolver essa questão de linguagem mais abstrata, né? Porque isso vai ter um impacto depois na questão de interpretação de texto, na questão de entendimento de um problema, né? Então, são questões, acho que, importantes para a gente trabalhar essa consciência da linguagem maior, da linguagem mais abstrata, junto com a questão da alfabetização, junto com a introdução das letras, junto com a introdução da escrita mesmo. Então, trabalhar sempre essa questão para a gente poder, junto, trabalhar com essa questão dessa pragmática. Eu acho que são questões importantes. E, né, se a gente pensar a questão de minimizar dentro do possível. Acho que a gente, né, tem crianças em diferentes possibilidades de intervenção, de alfabetização. Então, classes que tem 40 crianças, classes que tem 10 crianças, né? Então, assim, e a gente pensar, né, se a criança tem já um problema de atenção, então a gente procurar estratégias para que ela fique mais próxima do professor, que ela fique numa posição em que não tenha tantos distratores, né, de visuais ali, para conseguir também proporcionar, né, esse desenvolvimento da linguagem escrita da melhor maneira possível. Acho que isso também é importante. É muito, porque essa criança ela tem que desenvolver essa habilidade, né, Déia? Porque qualquer criança, a gente sabe que podem surgir essas dificuldades, mas como no bebê, na alimentação, né? Como na atividade muscular, eu mesma pisco só pro lado direito, com o esquerdo eu não dou conta, não. Acho que eu falei, contei um segredo aqui agora, hein? Então, assim, vou pôr bandagem. Então, eu acho que é isso. É a gente entender que nós todos somos seres humanos, com os nossos defeitos e qualidades. E que, acima de tudo, a gente precisa ofertar. Eu gosto muito dessa palavra ofertar, né? Ofertar possibilidades de desenvolvimento e aprendizado. E eu acredito tanto nessa coisa do amor, né? Eu acho que o amor, ele é curador também. Nesse sentido de, ok, meu filho está numa cadeira de rodas, mas ele está lendo, ele está escrevendo, ele está comendo, ele está feliz, ele tem a limitação dele. É despertar para essas coisas. Porque tudo que a gente, enquanto pai, faz, a gente passa isso pro filho, né, Déia? Eu vou nessa fono maravilhosa, Andréia Mi. E aí, toda vez que eu saio de lá, eu falo pro meu filho, puxa, que legal. Ah, mãe, fez um exercício muito chato. Se eu, como mãe, falo assim, ah, que coisa. Essa criança não quer voltar. Mas se de repente eu valorizo tanto o profissional quanto essa criança, eu falo, nossa, filho, mas olha que importante o que você aprendeu hoje. Você aprendeu a mastigar a carne. Olha, você aprendeu a sugar, como você falou do canudo, né? Ai, filho, olha, ela contou a história hoje da Branca de Neve para você, não sei o quê. Então, isso é tão importante na ideia. E esse seu olhar enquanto profissional é que passa tudo isso para a mãe, muitas vezes. Porque às vezes essa mãe também está cansada, porque tem fisioterapia, tem terapia ocupacional, tem que pôr no estabilizador, tem que passar sonda. Como você falou, é um todo, né? Então, assim, que mensagem linda que você deixou. Nós temos 8 minutos. Eu acho que nesse percurso a gente tem que pensar em parcerias, né? A gente precisa ser parceiro. E parceria é parça, ó, tamo junto. Né? Nós não. As duas aqui hoje. A gente tá junto, a gente tá junto, a gente estamos junto.
né? Então, pensar nisso na família, né? Então, tanto na família quanto a equipe, quanto os médicos, dentistas, enfim, nós temos que ser parceiros, né? E quando a gente é parceiro, a gente é companheiro de uma jornada, eu acho que a gente consegue ter resultados melhores. E pensando, a importância da família nesse processo, porque eu acho que nesse primeiro momento, não, em todo o tratamento, a importância do paciente e da família. São as necessidades deles, são as demandas dele que os profissionais vão ter que rebolar para resolver. Né? Aí é o nosso problema. Né? Mas a gente dar conta dessa demanda, dessa família, né? Tipo, dos desejos e necessidades, e a gente vai adequando e dando potência, né? Enfim, mas eu acho que é importante. Odeia, tem uma pessoa aqui que eu compartilho o pensamento dela aqui, ó. É a Lari Aparecida. Ela colocou: ai, tem que ter mais tempo essas lives. Com certeza, É ouvir tudo gostoso, né, isso essa é muito conversa. gostoso, é muito bom, né? Uhum. Então, assim, e é o que eu falo, né? Eu fui muito abençoada, sempre. Eu agradeço muito a Deus, porque não só na minha vida particular, mas na minha vida profissional, né? De ter a oportunidade de te conhecer, de eu conseguir te trazer aqui, porque você tem uma agenda muito complexa, muito ocupada, e você conseguiu, né, nos dar essa oportunidade maravilhosa, como a Lari colocou aqui, né? Que precisava de mais tempo. Porque é muito gostoso ouvir tudo isso que você tem para falar, né? Com a sua experiência. Porque eu acho que, eu digo sempre que também envelhecer tem uma vantagem, né? Eu também estou mais velha, a gente tem um pouco mais de sabedoria, de conhecimento, não é só ter ruga. Sim, sim. Então, assim, ouvir você é um acalento, né? Então, deixa eu ver quanto tempo a gente tem, porque eu nem sei mais. E você percebeu, né? Põe óculos, tira óculos. A Adriana, nossa, Faz amiga, está parte. aqui. Agora eu já fico com óculos e não enxergo nada, já tá ótimo. É, então nós temos 3 minutinhos. Eu vou dizer que, Andréia Mi, foi um prazer ter você aqui. Um carinho muito especial. Eu digo que eu fechei com chave de ouro as minhas lives de mielomeningocele, com seu carinho. E assim, muito especialmente por você ser minha amiga, ser fono, né? E por saber que você cuidou tantos anos de crianças com mielo, com todo esse carinho, com toda essa competência, com toda essa habilidade de ser uma fonoaudióloga maravilhosa. Então, muito obrigada, Querida, viu? eu que agradeço e eu falei, nossa, as pessoas vão ter oportunidade de ter duas fonos falando, né? É verdade. Com experiências diversas, com lugares e olhares distintos, mas com a mesma direção, né? Então, Que eu só legal. posso agradecer imensamente a você e dizer o quanto que eu sou grata a Deus por poder ter essa oportunidade de ter contato e de ter aprendido tanto tempo com tantas famílias, num lugar, num centro de referência, com Referência. profissionais maravilhosos, em que a importância do paciente, a importância, então, a importância do olhar dessa família era a prioridade. Então, eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade, Colocar aqui, ó, essas 2 fonos oportunidades. é medalha de ouro. Ó, tem muitos elogios aí, então eu quero muito agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, que participaram, que fizeram comentário, que tiveram o privilégio de ouvir a Andréia Mi. E agradecer muito, viu, Deia, por essa disponibilidade sua para falar de um tema tão importante para mim, afetivamente, e tão complexo. Então, boa noite. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada. Que Deus te abençoe Muito muito. obrigada.
Obrigada a todos, muito obrigada. Tchau, Um tchau, querida. beijo, Deia. Beijo. Tchau. Boa noite a Tchau. todos. Boa E eu vou noite. deixar a live salva, tá? Tchau, tá bom. Tchau.